Graça e paz, irmãos. O pessoal está indo para as suas classes, se acomodando. Estão me ouvindo bem? Hoje eu recebi a responsabilidade de falar sobre Gideão. E espero que nessa manhã o Senhor possa falar nos nossos corações sobre esse personagem, né? Esse juiz, profeta do Velho Testamento, que tem muito a nos ensinar e nos falar, ou pelo menos veio a falar no meu coração, obrigado, meu irmão. Muitas atitudes, né, que ele tomou, que ele fez, que nos faz refletir o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós dependemos de um Deus do impossível. E hoje nós vamos ver, através da vida de Gideão, seis chaves para desvendar o impossível de Deus para as nossas vidas. Alguém aqui já conhece a história de Gideão? Levante uma das suas mãos para eu saber. Gideão, nós vamos estudar em Juízes, né? É um texto bem longo, inclusive, e nós vemos que capítulo 6 de Juízes, 7 e 8, fala sobre a vida de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel mencionados na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6 a 8. Ele é conhecido por ter sido escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Sua história destaca temas como obediência, fé, capacidade de Deus em usar pessoas comuns e realizar grandes feitos. Pronto, está dado o spoiler da vida de Gideão, da nossa lição. Mas antes disso, eu queria explicar um pouco quem eram os midianitas, para a gente entender, né, toda essa perseguição. Então, o povo de Israel foi perseguido pelos midianitas. Então, quem eram os midianitas? Era um povo nômade, viviam no deserto da Arábia. Eles se deslocavam com seus rebanhos de ovelhas e camelos, buscando pastagens e água. Eu acho que está dando microfonia. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Tá, né? Está muito baixo aqui, será? Equipe de som, ajude eu aqui. Hã? Melhorou? Está melhor? O problema é quem está atrás do microfone, então. Já melhorou agora? Caiu? Ih, gente. Melhorou? E agora? Caiu de novo? Então vamos fazer o seguinte. Pronto. Está resolvido. Então vamos lá. Os midianitas eram um povo nômade e viviam no deserto da Arábia. Eles se deslocavam com seus rebanhos de ovelhas e camelos, buscando pastagens e água. Eram descendentes de Midian, um dos filhos de Abraão, com sua concubina Quetura. Como resultado, tinham uma origem semita e parentesco distante com os israelitas. Os midianitas adoravam vários deuses, incluindo Baal, e influenciaram negativamente os israelitas em várias ocasiões, incentivando-os à idolatria.
Os midianitas se tornaram inimigos de Israel. Eles oprimiram os israelitas, saqueando suas colheitas e devastando suas terras. Foi nesse contexto que Deus levantou Gideão para libertar o povo da sua opressão. Irmãos, essa história está no capítulo 6, 7 e 8, como eu já falei. Então eu vou passar um resumo dessa história para a gente poder entender e depois tirar os pontos principais para a nossa meditação, ok? Então vamos lá. Gideão, membro da tribo de Manassés, era filho de Joás, Juízes 6:11 ao 15. Ele viveu numa época em que os israelitas se desviaram para a idolatria, adorando o deus pagão Baal. Este período sombrio resultou na opressão do povo de Israel pelos midianitas, nômades que saqueavam suas terras, gado e colheitas. Os israelitas, empobrecidos e escondidos nas montanhas, clamaram ao Senhor por libertação. Foi durante esses tempos difíceis que o anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele malhava trigo numa prensa de vinho para se esconder dos midianitas. Gideão, com cerca de 30 anos na época, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para libertar Israel da opressão e restaurar a adoração ao Senhor. O anjo do Senhor encarregou Gideão de liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor de sua família, e pertencia ao clã menos importante de sua tribo, Juízes 6:14 ao 16. Então o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal que pertencia a seu pai. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Azerá, e construir um altar ao Senhor no topo da elevação. Gideão fez tudo isso de noite, pois tinha medo de sua família e dos habitantes da cidade. Pela manhã os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. Eles concluíram que Gideão era o responsável, e por isto deveria morrer. Foi então que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele teria se defendido quando seu altar foi destruído. Foi por conta desse episódio que Gideão foi chamado Jerubaal, Juízes 6:32. Naquela época, os midianitas e seus mesmos aliados invadiram Israel, e o Espírito do Senhor capacitou Gideão para liderar a libertação de seu povo. Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Asser e Naftali, totalizando 32.000 homens. Sem experiência militar, Gideão buscou um sinal de Deus para confirmar a vontade divina e a vitória de Israel. Para isso, ele colocou um velo de lã no chão, pedindo que apenas a lã ficasse molhada com o orvalho da noite, deixando o chão seco. Na manhã seguinte, o sinal foi confirmado. Na noite seguinte, Gideão inverteu o pedido, e novamente o Senhor confirmou sua vontade. Antes da batalha, Deus instruiu Gideão a reduzir o tamanho do exército para evitar o orgulho. Os covardes foram dispensados primeiro, diminuindo para 10.000 homens, e depois os descuidados, ficando apenas com 300 homens. Mesmo enfrentando 135.000 midianitas e aliados, o Senhor estava com Gideão e seus 300 homens. Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois, ele liderou um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam um grande barulho tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra, Espada do Senhor e de Gideão, Juízes 7:20. Com o exército inimigo desestabilizado e em fuga, Gideão o perseguiu e matou seus líderes. Finalmente o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro dos despojos da guerra. Com esse ouro todo, Gideão fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em Orfa, sua cidade. Isso se tornou uma armadilha para ele e sua família, pois foi motivo de apostasia e idolatria para o povo de Israel. Juízes 8:22 ao 27. Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era homem um tanto quanto medroso,
mas sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Juízes 6:12. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé, como alguém que pela fé venceu reinos, Hebreus 11:32 e 33. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão liderou Israel por 40 anos, e durante todo o restante de sua vida houve paz. Mas Gideão também fracassou de forma grave diante do Senhor. Além do objeto construído por ele que trouxe idolatria para dentro de Israel, Gideão teve muitas mulheres. Com elas ele foi pai de 70 filhos. Mas à semelhança de Davi, sua família foi marcada por tragédias. Sob esse aspecto, a história de Gideão aponta para Cristo. Ela demonstra a necessidade de um rei que verdadeiramente fosse capaz de guardar a aliança e estabelecer um reino perfeito e eterno onde há genuína paz. Bom, tá passando? Tá feito o resumo desses 3 capítulos, mas nós vamos pegar os pontos principais para o nosso estudo, para a nossa meditação. Primeiro, a opressão dos midianitas, né? Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, então Deus permitiu que os midianitas os oprimissem por 7 anos. Isso nós vemos em Juízes 6, de 1 a 6. Quais foram as coisas que desagradaram a Deus, né? Quais foram o que os israelitas fizeram que vieram a desagradar a Deus? Primeira coisa, esquecimento de Deus. Só isso já basta, né? Quando nós nos esquecemos de Deus, nós já estamos desagradando a Deus. Depois veio a idolatria, né? Esquecendo de Deus, eles se voltaram novamente à idolatria. Depois, a recusa em ouvir os profetas e líderes enviados por Deus. E também a mistura, com os povos pagãos. E por fim, a corrupção moral e social. Isso nós podemos ler ali no início do capítulo 6. Agora eu quero fazer uma pergunta, um parênteses aqui. O que eles fizeram, os israelitas fizeram, né, que desagradou tanto a Deus? Alguma dessas coisas, ou todas essas coisas, acontecem hoje, no nosso dia, né? Não digo entre nós, talvez, alguma dessas coisas pode ser que aconteça, mas eu digo no mundo que nós vivemos, né? Então nós vivemos dentro de uma misericórdia de Deus, aonde ainda Ele está, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, ainda está dando chance para a mudança de vida do mundo aí fora. O chamado de Gideão. Gideão era da tribo de Manassés, um das menores de Israel, e se considerava insignificante. Ele foi encontrado por Deus malhando trigo em um lagar, escondido, devido ao medo dos medianitas. O anjo do Senhor o chamou de homem valente. Ele lhe disse que ele seria usado para libertar Israel. Deus o assegurou de que ele estaria com ele, ele lhe daria a vitória. Gideão era um homem que estava ali esquecido, vamos dizer assim, trabalhando num lugar escondido, com medo dos medianitas, né? E de repente aparece o Senhor. Quando diz anjo do Senhor, é Deus. E fala para ele que ele é um homem valente. Veja o que diz aqui no versículo 14. Abram suas Bíblias, deixem abertas, irmãos. Versículo 14 do capítulo 6 de Juízes. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? É Deus falando com ele. Aí ele fala: Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família.
Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E aí então, é interessante, né, que Gideão, depois que Deus fala isso para ele, ele pede um sinal, que se realmente era Deus que estaria com ele, ele pede um sinal. Precisando de uma confirmação, Gideão pediu um sinal a Deus. Ainda inseguro, preparou uma oferta, colocou-a sobre a rocha, e o anjo do Senhor tocou com o seu cajado, e imediatamente saiu fogo da rocha, e consumiu a oferta, confirmando assim que era realmente Deus que estava falando com ele. Então Gideão pede e fala assim: Senhor, vou pedir um sinal, eu preciso ter a certeza que é o Senhor que está falando comigo, porque eu não me acho digno ou responsável o suficiente para libertar Israel. Aí o Senhor fala, aí ele fala para o Senhor, eu acho interessante, né, no versículo assim, como a forma que Gideão conversa com Deus, né? No versículo 18, Gideão diz assim: peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Tipo assim, ele não está desconfiando de Deus, ele está se colocando num papel de humildade, ao ponto de falar: Senhor, mas será que eu sou capaz disso? Então eu vou te trazer uma oferta. E olha só o que Deus responde para ele na sequência. O Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Então ele chega com a oferta, ele vai lá, prepara, né, a carne, os pães sem fermento, e ele traz. E quando ele traz para oferecer para Deus, aí Deus fala para ele, o anjo do Senhor fala para ele: então agora você vai colocar nessa pedra e eu vou aceitar a sua oferta. Então o anjo toca naquela pedra, aquela pedra consome, né, através do fogo, consome a oferta, confirmando que Deus realmente é que estava falando com ele. Então essa foi a primeira confirmação que Gideão teve, né, que realmente Deus estaria com ele, era Deus que estava falando com ele, não porque ele estava duvidando de Deus, mas para confirmar se realmente ele era a pessoa digna que Deus estava chamando. Aí na sequência também nós vemos a primeira ordem que Deus dá para Gideão. A primeira ordem foi o quê? O Senhor ordenou a Gideão para que ele mesmo limpasse o seu quintal, literalmente, destruísse o altar de Baal e o poste ídolo dos campos da sua própria família. Ele fez isso à noite, com medo do povo e da família. Então Deus dá a primeira missão para Gideão, antes dele liderar o povo de Israel. Deus fala para ele: primeiro você vai limpar o seu quintal. Você vai destruir o altar que o seu pai construiu. E aí a passagem fala que ele foi à noite, né, com medo das pessoas e dos seus familiares, né, e ele foi lá e destruiu o altar. Isso nós podemos ver no capítulo 25, que fala assim, no versículo 25, naquela mesma noite o Senhor lhe disse: sempre separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Então assim Gideão pegou os 10 homens, né, da sua família, e foi lá à noite. Destruiu o altar do seu pai, destruiu o poste ídolo, levantou o altar para Deus. No outro dia de manhã, o que acontece? O povo vai lá e vê tudo destruído. E eles começam a entrar numa confusão. Quem será que fez isso? E quando eles vê o altar de Deus ali construído, eles falam: foi Gideão. Nós temos que matar Gideão. E aí vão lá e chamam Joás, o pai de Gideão, e falam: traz o seu filho aqui que nós vamos matá-lo. Aí o próprio pai que tinha construído o altar fala assim: espera um pouquinho. Se Baal fosse realmente um Deus, ele ia impedir que isso acontecesse. E defende o seu filho. Eu não vou deixar vocês matarem meu filho, porque se realmente Baal fosse o Deus, esse Deus que nós estávamos adorando, ele não ia permitir que isso acontecesse. E por conta disso, então, Deus, através dessa defesa do seu pai, não permitiu
que Gideão fosse morto pelo povo e pelos seus familiares. Mas então, antes dele liderar a Israel, ele pede mais 2 sinais para Deus. Mais 2 sinais, porque ele não se via capacitado para para cumprir essa missão. Então, antes da missão de liderar o povo de Israel, Gideão pediu mais 2 sinais para confirmar o seu chamado, agora relacionados à lã molhada e à lã seca. Ele queria ter a certeza de que realmente Deus que estava o chamando, e de que o Senhor estaria com ele na batalha. Então, mais uma vez, ele não estava desconfiando de Deus, mas ele estava se colocando num papel de humildade. Senhor, eu posso pedir um sinal? E olha só, no contexto, nós podemos ver aqui, versículo 36, o que ele pede, Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocareis. Então ele pede para Deus o que ele queria fazer, ele queria pedir uma prova, mais um sinal. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Então assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Então ele pede para Deus: vou pôr essa lã aqui, e de manhã o Senhor vai provar para mim que só a lã vai estar molhada e a terra vai estar seca. E aí então eu vou acreditar que realmente sou eu que vou liderar e libertar Israel. Aí isso acontece. E aí, olha só, na sequência, versículo 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, fazer ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto. Então ele pediu ao contrário, Então nessa noite a lã vai ficar seca e a terra vai ficar toda molhada com orvalho. E aí Deus, mais uma vez, prova e mostra para ele que realmente era ele a pessoa escolhida para essa missão. Aí tem essa passagem, que também é bem conhecida, que é a formação e a redução dos exércitos. Então Gideão reuniu 32 mil homens, mas Deus reduziu o número para apenas 300. Isso foi feito para mostrar que a vitória seria pelo poder de Deus e não pela força humana. Aí então, depois que ele já se convenceu, que era ele mesmo que ia liderar Israel, o Senhor fala para ele: então ajunte o seu exército, monte seu exército. E ele chega lá, todo contente, conseguiu reunir 32 mil homens. Aí olha só o que diz o texto aqui, já no capítulo 7, o versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. E o monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Então Deus fala para ele: faz o seguinte, tem muita gente aí, reúne todos, e os que estiverem com medo, os medrosos, os covardes, pode pegar e ir embora. E olha, vocês viram aqui quantos foram? 22 mil homens. São os covardes que foram embora e deixaram o Gideão ali se lascando sozinho. E aí na sequência nós vemos assim, versículo 4: mas o Senhor tomou a Gideão e ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Então o Senhor falou: vai lá, leva eles tomarem água, os que restaram, os 10 mil, e eu vou falar para você quem fica ou quem não fica.
Então, aqueles que tomaram água, na sequência nós vamos ler, podemos ler, aqueles que tomaram água de joelhos no chão, lambendo a água igual cachorro, esse não vai servir. Mas aqueles que estavam atentos, que estavam numa posição de prontidão ali, tomando cuidado para não ser atacado, aqueles que levassem a água na boca, esses daí seriam realmente, que iriam fazer parte do exército para libertar Israel. Então, versículo 36 diz assim: e Gideão disse a Deus, versículo 37, colocarei uma, versículo 5 do capítulo 7. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Então, essa foi a ordem que Deus deu, então, para separar o exército. E por que Deus fez isso, irmãos? Justamente para que o exército inimigo não falasse que foi a força dos homens que os venceram. Mas tem um detalhe: o número de pessoas do exército inimigo eram de 135 mil. Mesmo que fosse com 32 mil, já era muito menos, 4 vezes menos. Mas mesmo assim, Deus pede para que Gideão fosse com apenas 300. A vitória sobre os midianitas. Então, com apenas 300 homens, Gideão atacou o acampamento dos midianitas à noite. Eles usaram trombetas, cântaros e tochas, causando confusão no acampamento inimigo. Os midianitas acabaram se destruindo em meio ao pânico, se voltaram uns contra os outros, e Israel venceu sem luta direta. Então, olha só, essa passagem também ela é bem interessante, que mostra que eles atacaram na surdina da noite, 300 homens, e eles não usaram a espada. Eles foram com cântaros, tochas e trombetas. E olha só o que diz aqui. Versículo 17, do 7. Ele lhe disse: observem-me, façam, Gideão falando com os 300 homens, do seu exército: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: a espada pelo Senhor e de Gideão. Esse foi o grito de guerra. Então, assim, Gideão separa os 300 homens, 100 de um lado, 100 do outro e 100 do outro lado. E eles vão e cercam o acampamento dos 135 inimigos. Gideão e os 100 homens, versículo 19, que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. E assim que foram trocadas as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com sua mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. E assim, aqueles homens, os inimigos, acabaram se levantando e ficaram atrapalhados, e a palavra diz que 120 homens, 125 homens já tinham se matado uns aos outros, apenas com esse susto, eles ficaram confusos, a palavra diz que eles ficaram em pânico, e eles acabaram se matando uns aos outros. Mas aí, teve a vitória. E Gideão, então, ele nega
o título de rei. Fala, não, eu não sou rei. Né? Após a vitória, o povo quis fazer de Gideão um rei, mas ele recusou, dizendo que o Senhor era o verdadeiro rei de Israel. Então olha só, no capítulo 8, o 22, o que diz? Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhe faço um pedido. Aí vem o início do erro de Gideão. Só lhe faço um pedido: que a cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os israelitas acostumavam usar brincos de ouro. Então o que aconteceu, irmãos? Gideão falou assim: eu não quero ser rei. Não sou digno de ser rei. Quem é rei é o Senhor, o nosso Deus. Até aí está ok. Mas então ele fala assim: mas eu vou pedir uma coisa. Eu quero um pouco desse ouro, porque naquela época, quando eles guerreavam, eles tiravam, os inimigos usavam brincos de ouro, né? Então eles tiravam todo o ouro do inimigo e guardava. Então Gideão falou assim: eu quero uma parte dos despojos. E aí diz então que ele recolheu, no versículo 26 diz assim: o peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço dos camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal. Aí, nós precisamos entender, naquela época, eles pegavam isso como uma lembrança, mas Gideão não quis só deixar isso como uma lembrança. Na verdade, o que ele fez? Ele comete um erro ao criar uma estola sacerdotal, ou éfode, que é o memorial de vitória, que acabou se tornando um objeto de idolatria aos israelitas. Então o que ele faz? Éfode sacerdotal era uma vestimenta oficial dos sacerdotes, usada no tabernáculo para buscar a vontade de Deus. E aqui, essa éfode, então, ela foi feita como um memorial, para que ele pudesse se gabar da sua vitória. Então, a éfode de Gideão foi um objeto pagão, feito de ouro, que se tornou um símbolo de idolatria, desviando Israel do verdadeiro culto a Deus. Então assim, ou seja, Gideão fez a éfode possivelmente como um memorial da vitória, mas acabou sendo adorado pelo povo como um ídolo, e que não era a intenção original do uso do éfode na tradição levítica. Então isso foi o grande erro de Gideão. E muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida. Depois nós vamos falar um pouco a respeito disso, quando nós entrarmos nas chaves, né, para desvendar o impossível. Mas gravem esse grande erro que Gideão cometeu aqui. Então, como juiz, Gideão não apenas liderou a batalha, mas também governou Israel por 40 anos, trazendo a paz à nação durante esse período. No entanto, após a sua morte, o povo voltou à idolatria, se esquecendo novamente de Deus e das ações de Gideão. Depois da vitória, houve paz durante 40 anos, até a morte de Gideão. Mas aí o que acontece? O povo voltou novamente à idolatria, o esquecimento de Deus e a tudo aquilo que nós vimos no começo. E aí isso atrapalhou novamente atrapalhou não, né? O plano de Deus ninguém atrapalha, mas atrapalhou a ele mesmo aquilo que Deus tinha preparado para
o povo. Então olha só, agora nós vamos ver, dentro dessa história que nós passamos rapidinho aqui, a primeira chave para desvendar o impossível de Deus na nossa vida, que nós podemos pegar de exemplo para a nossa vida. Primeira chave, irmãos, é a fé. Primeira chave para que a gente possa desvendar e receber, né, as bênçãos de Deus, do impossível que Ele possa fazer na nossa vida, é a fé. É a nossa identidade com Deus. Por que a nossa identidade com Deus? Acreditar no chamado. Acreditar que Deus usa pessoas comuns e frágeis, até as que se sentem incapazes para realizar coisas extraordinárias. Gideão, ele estava ali se sentindo a pessoa mais incapaz de realizar aquilo que Deus queria na vida dele. Mas através, lógico, né, dos sinais que Deus deu para ele, e isso não tem problema nenhum, nós pedirmos sinais para Deus. Nós temos um Deus que ouve a nossa voz. Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, a nossa oração, que conhece o nosso coração, que conhece os nossos medos, que conhece as nossas limitações. E aí então, através da fé, Deus dá aquilo que nós pedimos e Ele concede os sinais do que nós podemos pedir para Ele, para que possamos realizar a nossa obra. Quando Deus chamou Gideão, ele se via como o menor de sua família, incapaz de liderar. No entanto, Deus o chamou de homem valente. Para viver o impossível, você precisa alinhar a sua identidade com a visão de Deus. O que significa isso, irmãos? Muitas vezes nós nos vemos incapazes de realizar alguma obra. Nós nos vemos incapazes de fazer alguma coisa a serviço do Senhor. Mas quando o Senhor nos chama, quando nós sentimos aquilo que toca no nosso coração, nós temos que alinhar a nossa identidade com aquilo e da forma do que Deus está nos vendo. A segunda chave, irmãos, é a obediência. A obediência. O impossível acontece quando agimos conforme a palavra de Deus e não segundo a nossa vontade. É Deus quem conduz a vitória, e não a minha força, e não a sua força. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui, e fazemos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, quando nós tomamos a atitude de falar, eu não sou nada sem Ti, ó Pai, mas eu obedeço aquilo que o Senhor me chama. Então Ele nos capacita e Ele nos dá a vitória. Gideão poderia ter ignorado o chamado, mas ele escolheu ouvir e obedecer ao Senhor. A nossa terceira chave, então, é a primazia. Colocar Deus sobre todas as coisas. Para viver o impossível de Deus, é necessário remover tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Irmãos, quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos recursos, acima daquilo que a gente pode palpar, acima daquilo que a gente pode ver, quando nós colocamos Deus sendo o condutor daquilo que é o sobrenatural na nossa vida, e Ele estando em primeiro lugar na nossa vida, e sabendo que é dele que vem a vitória, Ele nos dá a oportunidade de o servir através do seu poder. Obediência à resposta de Deus. Obediência no momento em que a gente coloca aquilo que a gente está precisando diante do Senhor e pede um sinal, e Ele nos dá esse sinal. E aí a gente continua como estávamos. Nós temos que obedecer. Se Ele responde ao nosso clamor, se Ele responde aquilo que nós colocamos diante dEle, nós temos que obedecer e colocar Ele em primeiro lugar. Antes de Gideão liderar a vitória, ele teve que destruir altares de Baal, que estavam na sua própria casa, que estavam no seu quintal. E qual é o Baal
que eu tenho que destruir na minha vida? Quantas vezes cremos em Deus, mas nos apoiamos na segurança dos nossos bens, das nossas realizações, da nossa autoimagem ou na aprovação de outras pessoas? Quantas vezes nós precisamos entender que Deus quer falar conosco, mas só que o meu bem é o meu Baal, a minha autoafirmação é meu Baal. Aí entra naquilo que nós falamos há 2 domingos atrás, né? Aonde eu deposito a minha fé, aonde eu deposito a minha esperança, aonde eu coloco aquilo que vai me fortalecer para que eu possa cumprir aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Mas primeiro, de eu assumir um papel, de eu servir a um Deus que deu a oportunidade da minha salvação através do seu Filho Jesus, eu tenho que destruir aquilo que me impede de ouvir a sua voz, aquilo que me impede de realizar o que Ele tem preparado através da minha vida. Não que eu seja capaz, não que você seja capaz, mas através do seu poder. Então nós temos que destruir aquilo que me impede a comunhão perfeita com o meu Deus. Aquilo que está impedindo de eu chegar diante do Senhor, diante do seu trono, e poder ter uma comunhão, estar sensível a ouvir a sua voz. Então nós temos que destruir, nós temos que identificar aquilo que está atrapalhando o que Deus quer fazer na minha vida através do seu poder. Onde você coloca a sua segurança? Então, a quarta chave é a dependência. Vocês percebem que as chaves, elas acabam que se formando em uma só, né? A nossa dependência de Deus não é pela força humana, mas pelo Espírito de Deus que o impossível se torna realidade. É através do Espírito de Deus, usando a minha vida, usando aquilo que eu coloco diante dele, da minha vida, que o impossível se torna realidade. A intimidade com Deus nos torna sensíveis à sua direção para as nossas vidas. A nossa intimidade com Deus, através da oração, a nossa intimidade com Deus, através da leitura da sua palavra, a nossa intimidade com Deus, através da comunhão com os irmãos, pode me levar à vitória. Não pelas minhas forças, mas pela força que vem do Senhor. Ele pode nos usar, irmãos, aonde nós estamos. Ele pode nos usar aonde nós precisamos estar conforme a sua vontade. Dependência do Espírito Santo de Deus. Dependência do Espírito Santo que nos dá a sabedoria, que nos dá o discernimento para agir conforme a sua vontade. Quando o Espírito Santo veio sobre Gideão, ele foi capacitado para liderar e vencer. Deus não nos dá apenas um chamado, mas também a confirmação clara ao longo do caminho. Ao longo do processo da nossa intimidade com Deus, ao longo do processo daquilo que nós colocamos diante de Deus, até realizarmos, Ele nos dá a segurança. E Ele vai confirmando isso no nosso coração. Quinta chave, irmãos, a coragem. Gideão foi um homem de coragem. Apesar dele pedir vários sinais, e isso não tem problema nenhum, conforme Deus foi o capacitando, ele foi sentindo essa comunhão com o seu Deus, ele foi tendo coragem, a sua coragem foi aumentando. Confie no sobrenatural de Deus, e isso requer coragem. Confie naquilo que você não pega, naquilo que você não vê, e isso requer coragem. Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para apenas 300 homens. Deus usa estratégias inesperadas para realizar o impossível. Às vezes Deus remove recursos, pessoas, e nos mostra a sua vitória
que vem somente através dele, e ele nos dá força, e ele nos capacita. Mesmo que você se sinta indeciso, preocupado, tímido ou inadequado, é Deus quem fortalece e capacita. Revestidos pelo Espírito do Senhor, Ele realiza maravilhas em nossas vidas através do seu poder. Somente através do seu poder. Confie no processo, mesmo que não pareça lógico. Irmãos, se todas as coisas que acontecessem em nossas vidas fossem lógicas, o nosso Deus não seria o Deus do impossível. O Deus do impossível, ele realiza coisas que nem eu e nem você e nem a nossa capacidade de raciocínio pode entender. Por isso que é Deus do impossível. O possível, talvez, se Ele permitir, a gente pode fazer. Talvez, se Ele permitir, se for da vontade dEle, o possível a gente faz. Mas o Deus do impossível, Ele nos capacita a fazer aquilo que Ele quer, nos usando como instrumento, nos usando como servos, nos usando como pessoas pequenas, imperfeitas, tímidas, inadequadas, e Ele nos engrandece através do seu poder. E nos engrandecer não é para nós, é para a honra e glória dEle, porque nós somos apenas ferramentas, nós somos servos. E a sexta e última chave, irmãos, é fazermos aquilo que Gideão não fez, manter a sua fidelidade. Após a vitória, é preciso ter cautela para evitar o autoengrandecimento. A exaltação pessoal substitui a gratidão. O passado parece ser mais inspirador que o futuro, e a herança se torna mais valiosa que o reconhecimento. Vou repetir. A exaltação pessoal substitui a gratidão. O passado parece mais inspirador que o futuro, e a herança se torna mais valiosa que o reconhecimento. O que significa isso, irmãos? Nós temos que ter cuidado com o nosso autoengrandecimento. Após a vitória, Gideão recusou ser rei de Israel, declarando que só Deus é o verdadeiro rei. Ok? No entanto, ele cometeu um grande erro, quando pediu ao povo os despojos, as argolas de ouro, para criar um memorial para ostentar a sua vitória. E se acabou se tornando um objeto de idolatria para os israelitas. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos chama, nos capacita, nos fortalece na fé, nos encoraja. Nós vamos lá e cumprimos a missão. Não, mas foi Deus quem me deu tudo isso, me capacitou. Foi Deus, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Mas se eu não fizesse isso, não ia dar certo. Mas eu fiz isso. Mas eu faço aquilo. Irmãos, nós tiramos um pouco daquilo que seria para ser tudo de Deus e nos autoafirmamos, nos autoengrandecemos, falando que eu fiz, eu faço, eu posso. E isso, talvez Gideão, no momento em que ele pede os despojos, talvez ele nem pensou, mas aquele orgulho foi crescendo no seu coração ao ponto dele fazer aquele memorial da vitória que Deus realizou através da vida dele. Mas se não fosse Deus, não teria vitória. Se não fosse Deus, ele não teria capacidade de fazer aquilo que Deus o chamou.
E talvez em determinado momento ele se esqueceu que ele foi e que ele era aquele homem tão frágil, tão incapacitado, como ele se via. E aí ele se auto-engrandeceu, né? Fazendo aquele símbolo que virou depois um símbolo de idolatria novamente para o povo de Israel. Então o nosso cuidado é o quê? Quando a pressão que nos leva a depender de Deus diminui, corremos o risco de esquecer quem está conosco, quem nos resgatou. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nos humilhamos e pedimos sinais, e o Senhor responde, e nós vencemos aquela batalha, nós vencemos aquele desafio da nossa vida, nós vencemos aquilo que nós estávamos, os problemas que nós estávamos vivendo, naquela situação, naquela circunstância. Mas e depois? Esquecemos que foi Deus que nos deu a vitória. Esquecemos que tudo acontece porque é Deus que está no controle da nossa vida. E acabamos nos auto-engrandecendo. O reconhecimento são substituídos por histórias intermináveis do que nós mesmos realizamos. Irmãos, aquilo que Gideão fez, sendo usado por Deus, foi realmente uma história de vida para nós. Porque nós somos realmente pessoas incapacitadas, e o que pode nos capacitar realmente é só Deus. Mas no final ele comete esse erro. E que essa sexta chave possa ser de aprendizado para nós. Sabermos que nós somos dependentes de Deus, sem Deus nós não somos nada. E tudo que Ele realiza é para a honra e glória do Seu nome. Tudo que Ele realiza através das nossas vidas é louvor da Sua glória. Porque acima disso, Ele ainda nos dá a oportunidade de o servir. E pelo fato dele nos dar a oportunidade de o servir, já está de bom tamanho para nós. Então fica aqui uma reflexão. Quando Deus te chamar, seja para o ministério, seja onde você trabalha, seja onde você estiver, você já está sendo eleito por Deus para o servir. Mesmo que você precise de sinais, mesmo que você precise de confirmações, não tem nada de errado sobre isso. Você não está duvidando de Deus, você está colocando diante de Deus o seu olhar de si mesmo, incapaz de o servi-lo. Mas quando Ele te dá as respostas, o sirva até o final. Porque a vitória vem através dEle, pelas nossas vidas. Que nós possamos nessa manhã sair daqui fortalecidos num Deus do impossível. A história de Gideão nós podemos fazer aqui em 10 aulas. Tentei correr aqui e resumir tudo. Mas que nós possamos lembrar dessas 6 chaves na nossa vida. Nós possamos refletir na fidelidade, na coragem, na fé, na obediência, na primazia e na dependência de um Deus que não depende de nós, mas que nos dá a oportunidade de o servir. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo, vão na paz do Senhor.